Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, né? Dar um recadinho aqui para vocês inicial. Primeira coisa, o feedback sobre as avaliações intermediárias. Eu vou dizer para vocês, é real, eu me emocionei mesmo com as palavras de vocês. Para a gente estar mais sensível nessa pandemia também. Mas foi muito legal saber que vocês estão compreendendo o conteúdo, que vocês estão gostando da metodologia. Alguns já tinham dado retorno, né, de outras formas, mas é sempre bom ter esse feedback, essa é a palavra mesmo. Então eu fico bem feliz. Na sexta pela manhã nós vamos ter uma aula presencial pelo Zoom, mas não vai ser uma aula de conteúdo, mas sim uma aula para tirar dúvidas e conversar um pouco mais ainda sobre a avaliação, né? Porque é recomendado que a gente faça esse feedback de forma sincrônica com vocês, portanto, né, ao vivo. Então já vou postar depois para vocês o vídeo da reunião, senha, né? Acho meio estranho, mas tudo bem. Vamos fazer. Então a primeira coisa é isso. Segundo, eu já coloquei para vocês o nosso trabalhinho aquele Valendo 4, né, para o dia 1º de junho. É algo bem singelo. É pegar 3 ementas de cada um daqueles conteúdos. Eu botei 3 participantes por grupo, né? Comentários breves, né? Fazer uma crítica. Eu acho importante criticar, positivo ou negativamente. Olha, essa decisão aqui é muito boa por isso, ou é muito ruim por isso. Vocês têm que aprender a ter senso crítico, né? Com certeza já tem, mas muitas vezes a gente olha uma decisão judicial e pensa, nossa, então não existe nada de errado. Mas é claro que existe. Os próprios juízes às vezes acham que tem coisas erradas nas decisões. Os desembargadores acham que tem coisas erradas nas decisões. Os ministros acham. Então, desenvolver aí esse senso crítico. Então, tem lá o trabalhinho de vocês postado, né? Você sabe que você pode tirar dúvidas. O WhatsApp é super rápido, né? Manda. Ah, tô com vergonha. Vergonha do quê? Não tem que ter vergonha. Nossa comunicação, ela é bem tranquila. E na sexta, então, eu vou fazer essa aulinha Tira Dúvidas, né? Inclusive sobre o trabalho. E junto, tirar dúvidas da matéria como um todo e comentar um pouco sobre essa questão da avaliação, tá? Nós temos aqui que falar sobre agravo de instrumento, o procedimento. Vocês já sabem o cabimento, sabem bem, porque foi, né, bem reforçado. Então vamos aí agora ao cabimento do agravo, né? Aliás, ao procedimento do agravo. Vocês receberam 2 materiais, procedimento do agravo de instrumento parte 1, procedimento do agravo de instrumento parte 2. Vocês repararam, claro, eu não tenho, gente, desculpa, habilidades extraordinárias, né? Então, assim, sou eu mesma que estou fazendo o material, né? Então eu tenho algumas coisas que não ficam bonitas, mas eu estou tentando. Então, o procedimento do agravo de instrumento. Eu botei uma linha divisória de 1º grau e tribunal, que é o 2º grau. E aí eu coloco para vocês. No 1º grau, o juiz profere a decisão interlocutória que eu vou agravar. O que eu faço? Eu nem falo com o juiz. Até posso falar se eu quiser. Mas geralmente o que a gente faz? A gente vai direto e recorre no tribunal. Em tese, o juiz nem sabe que eu recorri. Eu vou recorrer diretamente no tribunal, no 2º grau. Vocês vão dizer assim, tá, mas e no sistema eletrônico, como é que funciona isso? No sistema eletrônico, alguns de vocês sabem, mas alguns não sabem, então é importante a gente esclarecer. Existe um sistema eletrônico de 1º grau, existe um sistema eletrônico de 2º grau. Por exemplo, quando eu entro na Justiça Estadual, tem o sistema EPROC 1º grau, EPROC 2º grau. Quando eu entro na Justiça Federal, eles vão lá e perguntam, TRF ou Justiça Federal, que é o 1º e 2º grau. Então, eu vou postar no sistema de 2º grau, diretamente no tribunal. E aí eu vou fazer minha peça, né, e vou colocar os motivos pelos quais eu entendo que a decisão interlocutória merece reforma. O que acontece? No 1º grau, em tese, o processo vai ter seu segmento normal. Em tese, o processo vai seguir normalmente. No 2º grau, vai ter um relator que vai ser sorteado. Esse relator sorteado, ele vai fazer o quê? Ele vai receber o meu agravo e vai analisar o meu agravo. Se ele merece ser admitido, se ele não merece ser admitido, e vai decidir os efeitos. Essa questão dos efeitos é uma aula ainda nossa por vir. Então, o relator faz o exame de admissão, se admite, se não admite, quais efeitos, intima o agravado para contrarrazões. É assim que funciona. Por enquanto, o juiz, em tese, pelo menos não sabe. Claro, tem advogados que peticionam, dizendo que vão agravar isso e aquilo,
Mas eu não preciso contar para o juiz, por enquanto, nada, e vou direto, então, ao tribunal. Tem um segundo esquema para vocês ali, peguem, por favor. Nesse segundo esquema, procedimento do agravo de instrumento, parte 2, eu digo o quê? Que o relator monocraticamente, sozinho, ele pode inadmitir o recurso. Pois esse recurso aqui é intempestivo. Por exemplo, ele pode deferir ou indeferir os efeitos, que é aquele que nós vamos ver ainda. E ele pode admitir o recurso. Agora vocês pensem comigo, e se o relator inadmite o recurso de vocês? Ele acha que é intempestivo, mas ele é tempestivo. Ele entende que as razões estão mal formuladas, vocês não têm que estar bem formulado. Ou ele não dá algum efeito que vocês pediram. O que eu posso fazer? Já vamos colocar isso na cabeça. De toda decisão monocrática do relator no tribunal, eu posso fazer agravo interno para o próprio tribunal, para aquele colegiado ao qual pertence o relator. Então, é bem singelo. Ou ele pode admitir o recurso. Se ele admitir o recurso, o que ele vai fazer? Ele vai intimar o agravado para contrarrazões e depois ele vai providenciar o julgamento do agravo de instrumento. Vocês vejam bem. Se ele admitir, bacana, né? O que ele faz? Intima outra parte para contrarrazões, outra parte responde e ele encaminha para o julgamento. Esse julgamento que pode ser por decisão monocrática ou por acórdão. E se ele decidir monocraticamente, o que eu posso fazer? Acabei de falar para vocês. Toda decisão monocrática é passível de agravo interno. Vocês podem fazer agravo interno tranquilamente. Tá, mas se não for isso? Bom, aí se não for isso, se for um acórdão, aí eu digo para vocês que as soluções a partir dali se escasseiam bastante. Nesse meio tempo, olhem bem, no primeiro grau, o juiz vai ficar sabendo porque o agravante pode ou deve comunicar em até 3 dias. Ele pode ou deve, aí vai depender. Então, isso daqui eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando, que daí é um outro material. Mas para que vocês saibam, o que aconteceu com o meu agravo? Ele foi interposto no tribunal, foi sorteado um relator, esse relator fez o exame do meu agravo, esse relator intimou o agravado para contrarrazões e esse relator julgou monocrático ou esse relator, né, enviou para a sessão para julgamento colegiado via acórdão. E no primeiro grau? No primeiro grau, né, o juiz poderá ficar sabendo ou não, né, poderá o processo ser suspenso ou não, dependendo das circunstâncias. Então, aqui vai, né, a questão do procedimento do agravo. Vocês vejam, no próximo vídeo nosso, daí eu vou tratar da comunicação primeiro grau e da questão das peças. E não esquecendo, então, do que eu falei para vocês, né, no início desse vídeo aqui. Muito obrigada.